Bem, Ministro Aires Brito. boa tarde a todos e todas. Quantas lições colhidas do ministro Ciro Gomes, do general Santos Cruz, do grande empresário Jorge Gerdau, de quem sou também admirador de longa data. Ministro, governador, deputado, prefeito, eu o conheci mais de perto em 1989, 1990. Fui fazer uma palestra jurídica em Fortaleza, acho que a convite do Paulo Bonavides, o nosso imortal Paulo Bonavides, e eu tive como debatedor, 1989, 1990, portanto, há mais de 30 anos, né? Sim, senhor. Eu tive como debatedor um jovem prefeito de Fortaleza, de nome Ciro Gomes, que me foi apresentado como constitucionalista de grande qualidade. E nos debates ele confirmou isso, um constitucionalista de grande qualidade. Depois, Ciro Gomes, já vou me permitir lhe chamar assim, Ciro Gomes, amigo querido. Nós nos encontramos em outros congressos, em outras oportunidades acadêmicas, e a última dessas oportunidades foi em Boston, em 2016, em Harvard. Eu fiz uma palestra numa tarde e o senhor fez a sua palestra na manhã seguinte, como constitucionalista. Eu fui assistir a sua palestra encantadamente. O senhor eletrizou o público. Tal a consistência do seu pensamento, a sua comunicabilidade facilitadíssima, é um comunicador nato. E eu só consigo ver o senhor, aí já mudei o tratamento para senhor, primeiramente como constitucionalista, de grande qualidade. E o único candidato a presidente da República, por sinal, constitucionalista, até agora. E percebo que, na sua fala, no seu projeto de nação, há sempre fundamentos diretos de direito constitucional. O senhor vai falando e o meu dedo mental vai correndo para a Constituição. Por exemplo, o senhor falou de taxas de juros, aí eu imediatamente fui para o artigo 192 da Constituição, sobre o sistema financeiro nacional, e lá está dito que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Ou seja, melhor impossível. O senhor falou de governança, eu vou para o artigo 170 da Constituição, sobre a ordem econômica, e lá encontro o melhor também, qualitativamente falando, portanto, modelo de economia. À luz do artigo 170, o Brasil não é uma singela economia de mercado, é uma economia social de mercado. E nós não temos um singelo capitalismo à luz da Constituição, e sim um capitalismo social. Ali está dito, não é? A ordem econômica brasileira tem por base a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, e tem por fim promover promover o bem de todos, com base na justiça social. E os seguintes princípios, e vem 10 princípios de primeiríssimo, vamos dizer, de primeiro mundo mesmo, né? Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do meio ambiente, encurtamento de distâncias sociais e regionais, busca do pleno emprego, que maravilha, não é? Tratamento favorecido para as pequenas empresas. Que país civilizado economicamente é o nosso? Aí o senhor falou de governabilidade. Ora, o artigo 37 da Constituição diz que tudo começa com a lei em matéria de administração pública, mas não basta aplicar a lei, é preciso aplicá-la por um modo impessoal, é preciso aplicá-la por um modo moral, é preciso aplicá-la por um modo público ou transparente, é preciso, enfim, aplicá-la por um modo eficiente ou de excelência no plano da qualidade. Como o seu pensamento, ministro, governador, prefeito, deputado, deita raízes na Constituição brasileira? Entretanto, vou lhe fazer uma crítica. Por que o senhor não diz isso às expressas? Não diz que o melhor projeto de vida nacional, mais politicamente democrático, mais filosoficamente humanista,
mais culturalmente civilizado e portanto, primeiro-mundista. O melhor projeto nacional de vida está na Constituição. Não vamos falar de terceira via, vamos falar de via única, da Constituição. A saída é pela Constituição, não é da Constituição, é pela Constituição. E não é uma saída para chamar de sua, nem de minha, nem do general Santos Cruz, nem do grande empresário Jorge Gerdau, é para chamar de nossa, porque é impessoal, tão legítima quanto objetiva, está na Constituição as expressas. Todo o seu pensamento constitucionalista, Ciro Gomes, é matricialmente constitucional. É por isso que o senhor não fica pela rama. Quem é do ramo não fica pela rama. O senhor desce a raiz dos problemas. A meta é a fonte. Então, eu termino parabenizando e dizendo, lhe dando essa sugestão, faça uso dos seus profundos conhecimentos de direito constitucional e nos diga a todos nós brasileiros que essa Constituição, de tão intrinsecamente virtuosa, projeta a melhor imagem do Brasil lá fora. O Brasil não é pária juridicamente, é primeiro-mundista juridicamente. Vamos fazer isso, ministro Ciro Gomes e constitucionalista. Vamos, meu estimado mestre. Eu não mereço esse nome de constitucionalista porque eu fui um aluno dedicado do professor Paulo Bonavide, fui assistente dele, tive o privilégio de ser amigo dele por muitos anos, acompanhei ele agora a última morada, pela pandemia, só estava eu lá, nem a esposa podia estar pelo isolamento, mas eu trafiquei influência de forma generosa, porque eu não podia deixar aquele grande, um dos maiores brasileiros que nós que cultivamos o direito, e vou achar uma ocasião para fazer homenagem a ele. E sou aluno de Aires Brito também, de longa data, por isso que ele é generoso assim com o pupilo dele. Mas deixa eu aproveitar a extraordinária ponderação do professor Aires Brito para dizer a todos, da forma mais telegráfica, o que o professor Aires Brito está falando é talvez um outro olhar, resumo da tragédia brasileira. Por quê? Porque quando nós reconstitucionalizamos de forma generosa o país, ali em 1988, eu fui constituinte lá no Ceará, Constituição do Ceará como deputado estadual, e participei muito dos debates da Constituinte Nacional. Tive ali participei de muitos debates. Havia ali basicamente duas grandes tarefas. Uma, pela exiguidade, pela premência, pela delicadeza da transição que nós aceitamos fazer do regime militar para a democracia, e é preciso sempre pôr em grande relevo quanta falta está fazendo esse estadista Tancredo Neves, que transacionou por ali, desarmando as contradições, as resistências, enfim, eu participei de tudo isso, não é? A grandeza do Tancredo. Então, havia uma questão clara que era muito nobre, que era refundar entre nós o Estado de Direito Democrático, as liberdades. E nós inovamos, como o professor Aires Brito está dizendo, o ministro Aires Brito, esse grande brasileiro, nós inovamos para a admiração do mundo, porque neste capítulo, a racionalização, nós estávamos ali assessorados pelo que havia de mais avançado no mundo. E o Aires Brito, o professor Aires Brito, era um desses consultores que a gente lia a sua obra, etc. Então, está ali um Ministério Público livre da ingerência funcional do Executivo, ali está, enfim, um conjunto de valores que nós vamos beber lá na doutrina social da Igreja, na Rerum Novarum, no Concílio Vaticano II, e que foi a fórmula de conciliar, não é, as contradições brasileiras que tinham aí da radicalização de 64, hipertrofiada em 68, retentada em 77, que é um conjunto de feridas, de machucados, não é, que a Constituição de 88, de forma generosa, tenta celebrar, recelebrar, pacificando entre nós a lógica do pluralismo, das liberdades, das franquias, etc. Porém, sem a nobreza deste temário, que era conjunturalmente o mais relevante, sem nenhuma dúvida, e ao redor do qual o consenso era mais simples de ser estabelecido entre forças políticas as mais heterogêneas, havia ali toda uma premência de refundar as bases da economia política brasileira. Só que, naquele ponto de refundação da ordem democrática, a nossa Constituição é, digamos assim, mandatória, mas, no plano da economia, ela cometeu um certo atentado à aritmética básica. Talvez por essa razão, eu com medo da crítica que se fazia à República dos Bacharéis, mas não é isso para nós outros que compreendemos que a Constituição também manda princípios
que não são mandatórios, mas que são guias, luzes, são caminhos, né, trilhas que a sociedade deve perseguir, valores que a sociedade, ainda que não os tenha na prática contemporânea, deve guiar como princípio. Então, há uma dimensão da Constituição de 88, generosa, que é principiológica. Nesta Constituição principiológica, nós começamos a sofrer uma espécie de poder constituinte usurpador, usando perifericamente o poder constituinte derivado que os reformistas podem ter pelos ritos do Congresso e outras tantas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, porque, como dizia o velho Rui, é quem tem o direito, o dever de errar por último. Então, eu não tenho nenhum problema de discordar, de não ter acatamento, de não ter admiração, mas compreendo que, uma vez dito pelo Supremo Tribunal Federal que é aqui que as coisas são, aqui que as coisas serão, ponto final. Senão, nós caímos num curto-circuito institucional em que o prevalente é a força e não mais o direito. Então, a crítica é legítima, mas a submissão ao ditado do guardião da Constituição e do vigia último. Mas eu quero mencionar coisas, por exemplo, cláusula de barreira. Nós votamos pelos 3/5, etc., para reduzir o tamanho dessa barafunda partidária brasileira, ao qual parte da elite atribui nossas crises políticas, e não é bem verdade, mas assim é, se assim parece. Então, vale a pena, sem ser pelo voto, que a gente estabelecesse um regramento que, afinal de contas, não usurpa do povo o filtro de dizer quais partidos merecem ter, né, maior estrutura para o jogo democrático, parlamentar, representativo, e quais outros, não tendo legitimidade eleitoral, por não cumprir minimíssimos requisitos, não são. As eleições aconteceram em 2006 e o Supremo, depois das eleições, entendeu e mandou cumpra. Entendeu que a cláusula de barreira não era pertinente, inaugurando entre nós brasileiros uma coisa que é de um direito que não é o do nosso costume, o positivo. Não é? Eu nem admiro a ideia de que o direito deva ser enrijecido em normas difíceis de serem reformadas e tal, porque o direito mais legítimo, que a população tem uma intuição que é mais instantâneo, como superior de busca de justiça, é o conceito ordinário, ou seja, apanha-se no judiciário aquilo que virou costume e aquilo é a regra até que os costumes mudem. Mas nosso direito positivo. Mas quando você diz, não, uma emenda à Constituição é inconstitucional, ou pode ser, e de fato pode, não é? Porque se colide com princípios essenciais, porque a norma constitucional no Brasil também, não é, aviltou-se, nós temos coisas absolutamente periféricas ao ordenamento jurídico do país, com status de norma constitucional que anuncia que nós somos uma democracia, e igualmente são de status formal constitucional. Mas, quando colidir uma norma pétrea, uma norma principiológica, é justo, legítima a escola. Aí vem agora a questão econômica, que é a grande questão. Quando nós desenhamos essa economia, nós fizemos isso, e é inclusive muito pitoresco, porque nós criticávamos pesada e unanimemente, na data, quase unanimemente, o regime militar, mas quando a Constituição se estabeleceu, nós copiamos pura e simplesmente o sistema tributário que a ditadura impôs ao país. ICMS com crédito na origem, porque o Estado brasileiro tem uma heterogeneidade monstruosa, de maneira que, quando eu ligo uma televisão no interior do Ceará, o ICMS dela vem parar no cofre de São Paulo, exceto energia elétrica e petróleo, que São Paulo, não sendo produtor, cobra-se no destino, como o mundo inteiro cobra o IVA, porque o Serra sabia do que se tratava e acabou constrangendo esse capítulo na coisa, mas é basicamente cópia da ditadura. E eu estou encaminhando esse raciocínio apenas para dizer o que nos é mais grave contemporaneamente. Agora nós temos uma contradição profunda. A nossa Constituição perdeu a coerência, perdeu a organicidade. E é necessário que nós estabeleçamos um debate de base constitucional, portanto, eu vou aproveitar seu réplico generoso e vou falar mais explicitamente nisso, mas a revisão da Constituição para restaurar sua organicidade contra um episódio que eu considero usurpador se impõe ao Brasil nesse momento. Eu me refiro concretamente, vamos conversar sobre isso, a uma norma de status constitucional que determina que o Brasil está proibido de aumentar o gasto público por 20 anos, exceto manejo da dívida. Ora, veja, se eu digo num artigo que o Brasil tem direito a um salário mínimo com tais características, se eu digo que o sistema de saúde é universal e de acesso incondicionado a todos, se eu digo que o dever de educar o povo pertence ao Estado, ainda que ele não precise exercitá-lo de forma solitária, partilhando, porque a nossa economia
é política, é de economia mista, respeita a propriedade privada, em boa hora, como eu também. Mas é um Estado que assume a tarefa de superar a desigualdade agrária. Ora, se eu determino numa norma que eu estou proibido de cumprir todas as outras, a mim me parece que essa norma é inconstitucional. E ela é impraticável e não tem precedente, professor, nem na literatura e nem na prática internacional em nenhum país. E vira dogma de fé no Brasil a pretexto de perseguir um valor correto, que é a saúde das contas públicas. Mas, caramba, vamos raciocinar um pouco. Se isso fosse assim tão trivial e fácil, por que o grande flagelo do desequilíbrio fiscal europeu e norte-americano não se resolve por esse passe de mágica que o constituinte usurpador inventou, sem consultar o poder constituinte originário, ainda que cumprindo os protocolos formais? Eu vou cuidar de receber mais uma preciosa lição e vou trazer isso ao centro, colocando que, de fato, é da refundação constitucional do país que se trata o momento também.